Senhor, é vossa face que eu procuro. Quando eu comecei a caminhar na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eu comecei a sentir dentro de mim uma grande inquietação que eu não entendia, que eu não compreendia. Nesse meu tempo, nessa minha caminhada de igreja, hoje, ao olhar para trás, eu vejo que Deus, de verdade, prepara aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe. Eu fui um vaso de eleição, e Deus já me preparava para o sacerdócio, mas eu não sabia. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que a minha caminhada na igreja foi uma preparação para o sacerdócio. Hoje, eu conversava com uma pessoa que eu tenho mais de 25 anos de amizade, a Neide. Nós estudamos juntos desde a 6ª série, a adolescência toda, enquanto adolescente, as festas, a caminhada no mesmo coral da igreja. E ela me dizia uma coisa hoje que eu fiquei a pensar. A gente teclando, ela deve estar me assistindo. Ela me dizia que eu sempre dizia, enquanto adolescente, que um dia eu ia para o seminário. E ela me contando hoje que quando esse dia chegou, ela ficou sem acreditar. E eu lembro e recordo que na noite anterior, na tarde anterior, que eu fui para o seminário, ela foi na casa dos meus pais e começava a chorar. E eu lembro folheando a liturgia das horas, que nem sabia rezar, que ninguém nunca me ensinou antes de entrar no seminário. E o tempo passou. Os anos se passaram, e hoje, ao olhar para trás, eu via que eu era um jovem muito responsável na igreja. Aos 14 anos, já conduzia um coral jovem, e muitos, até hoje, são meus amigos próximos. Depois, na Legião de Maria, caminhando ali com tanta dignidade. E por fim, o seminário. E conversando com outra amiga, hoje também, desse tempo de adolescência, me parabenizando pelos 8 anos sacerdotal, a Elisiane, eu dizia assim para ela: mas eu aprendi, a minha primeira paróquia foi caminhar com vocês, porque foi ali que surgiu no meu coração o desejo de caminhar e de ser padre. E eu não entendia e não compreendia. Mas hoje, ao escolher a leitura desse salmo, me veio na mente esse pensamento: por que eu fui para o seminário? Porque fui procurar a face do Senhor, porque fui procurar a face de Deus. Hoje eu tenho mais vida na paróquia com vocês do que no seminário. No seminário eu passei 8 anos. Aqui já estou quase batendo os 10. E quando eu olho essa minha caminhada na paróquia, no seminário,
na minha caminhada de igreja. Eu vejo que aquelas palavras que essas duas amigas me diziam hoje me marcou muito, porque as duas, sem uma saber da outra, me diziam assim: você escolheu o que tem de melhor na vida. Você escolheu o que tinha de melhor para escolher. E assim eu fiquei pensando nessas palavras em muitos momentos de divagação. É bom ser padre. É bom ser padre por quê? Simplesmente porque o Senhor, ao falar para os apóstolos, como no Evangelho nós escutamos, o Senhor um dia falou para mim, enquanto vocacionado, seminarista, hoje enquanto padre: eu vos chamo amigos. É verdade. Antes do padre ser pastor do povo de Deus, ele tem que ser amigo de Cristo. Ele tem que aprender a estar com Cristo. Ele tem que guardar o seu tempo com Jesus. Ele tem que entender que antes de estar com as famílias, nas casas, com as pessoas, na rua, ele tem que estar com o seu amigo, com o seu Senhor. É claro, minha gente, que do sacerdócio eu não entendo quase nada ainda, porque o sacerdócio não é uma teoria. O sacerdócio é a entrega de uma vida, e a minha vida eu estou entregando aos pouquinhos. E a minha vida, todos os dias, eu vou respondendo com um sim a Deus, apesar da minha pequenez. Falava por esses dias para os seminaristas em casa e digo a mesma coisa para vocês. Tem 18 anos praticamente, em fevereiro fará, que eu saí da casa dos meus pais, mas em nenhum momento, nesses 18 anos, um menino, hoje, graças a Deus, um jovem já amadurecendo e muito, nunca me arrependi um minuto sequer de ter escolhido o caminho de nosso Senhor. Não pensem vocês que é um caminho fácil, não. Não pensem vocês que é um caminho de dificuldades, não. Se existe um homem que sofre em uma paróquia, esse homem é a figura do padre. Não existe um homem que sofra mais em uma paróquia do que aquele que é crucificado pela natureza da própria escolha, pela natureza do próprio sacerdócio, que consiste em se abandonar, que consiste em deixar tudo para ter Jesus Cristo como única riqueza. Nessa vida eu nada possuo, e todos os dias disso eu tomo consciência, que por incrível que pareça, a única riqueza que eu tenho é ser amigo daquele que um dia me fez procurar a sua face. E de muitas maneiras e de muitos modos, eu encontrei essa face de Jesus no sorriso de uma criança, ao olhar o sacerdote como um homem diferente, como um homem estranho. Encontrei a face de Cristo ao ser muitas vezes a única esperança
daquele que está debilitado em cima da cama. Encontrei a face de nosso Senhor Jesus Cristo no respeito dos idosos, ao pedir a bênção ao Padre, e já já eu falarei dessa bênção. Encontrei a face de Cristo nos sonhos dos jovens, nos desejos de servir a Deus, no sacerdócio desses 4 que estão aqui no altar. Encontrei a face de Cristo naqueles que, depositando em mim a própria vida, para resolver os dilemas da família, são os maridos que abrem o coração, as esposas que abrem o coração, e ali encontrar o equilíbrio na fé, na obediência à doutrina, para ajudar as famílias, para ajudar a nosso Senhor a realizar no mundo o sonho da família que tanto sofre. Ao longo dessa minha história, eu venho descobrindo o sacerdócio. Eu dizia a um padre que tenho muito carinho, ao padre João, lá de Maceió, eu sou um padre feliz. E dizia a padre Alex, os dois vieram aqui no dia da minha ordenação, e dizia a padre Alex hoje assim: olha, padre, apesar de tudo, eu ainda não cansei de ser padre, e era a coisa que eu mais tinha medo, de chegar um momento e cansar, e dizer assim: eu acho que eu não vou aguentar não. Será que lá depois de 5, 6 anos, 10 anos, eu vou continuar aguentando? Celebrar missa, celebrar sacramentos, pregar, será que eu vou aguentar? E nunca me cansei. É claro, eu confesso para vocês, vocês trabalham mais próximos a mim. É claro que cansa você correr para um lado, para o outro, cuidando de 27 comunidades, nessas distâncias, né? Que para vocês é tudo perto, viu? Mas para a gente que vem de um lugar pequeno, né? É tudo muito longe. E para vocês terem uma noção, né? Para eu cortar Maceió de um lado para outro, é como se eu fosse daqui, mais ou menos em Laranjeiras. Eu cortei a capital, 50 paróquias, né? Aqui 4 comunidades. Aqui é tudo muito longe, distante. Mas nunca, em momento algum, cansei do sacerdócio. Algumas vezes cansei sim, do trabalho, da missão, muita coisa para dar conta. Mas do ser padre, do celebrar a missa, do estar com nosso Senhor, graças a Deus não. Hoje eu digo para vocês de coração aberto, que depois de 8 anos, eu sou mais padre do que no primeiro dia da minha ordenação. Porque o sacerdócio é uma construção, é um coração quebradiço que vai se encontrando, que vai se estruturando, que vai sendo montado diante de Deus. É um coração fragilizado que vai se construindo na solidão do leito ao dormir. É o coração que vai sendo construído no momento das festas, onde as famílias estão reunidas e o padre sozinho. É o coração que vai sendo construído ao contemplar um pai com uma criança e você dizer: se eu não tivesse sido padre, como teria sido o rostinho do meu filho? É você ir construindo esse coração com as incompreensões, com as calúnias,
com as difamações, com as dificuldades todas de toda a natureza, e você dizer assim: estou no caminho certo, porque nosso Senhor por tudo isso passou. É a gente entendendo como Padre que a nossa vida não pode ser tão diferente da vida de nosso Senhor. Uma vida marcada pelas incompreensões, pelas dificuldades, uma vida marcada por tanta tribulação. E Deus, nosso Senhor, nunca nos abandona. Ao longo desses meus 8 anos como padre, eu percebo que existe no sacerdócio uma perpetuação de Cristo. É preciso assumir nosso Senhor com olhar os fiéis com olhar de misericórdia, com olhar esperançoso. É olhar os fiéis com esse olhar apaixonado e zelar da alma do outro, para que o outro encontre a Cristo. Esse fascínio por nosso Senhor me faz perpetuar a memória de Cristo com a minha voz, onde deve ecoar o som amabilíssimo da voz de nosso Senhor. É eu, como sacerdote, sendo fascinado por Cristo, e entender que as minhas mãos, um dia ungidas, servem para consagrar as pessoas, para batizar as pessoas, para trazer Deus sobre a terra, para acalentar aqueles que necessitam da graça e do amor de Deus. Meus irmãos, esse sacerdócio que nós carregamos, ele é sublime. Vocês sabem que eu nunca fiz questão, e vocês sabem que são proibidos na paróquia de fazerem qualquer manifestação no dia do meu nascimento. 26 de agosto é um dia comum na paróquia, eu nunca fiz nada. Mas o dia 3 de julho, eu sempre fiz questão da gente comemorar. Não comemorar o Padre Washington, mas comemorar o sacerdócio que Cristo colocou aqui para vocês. Não para mim, para vocês. E por que isso, Padre? Porque o sacerdócio tanto é uma bênção para vocês, como uma bênção para mim. E mais para mim do que para vocês. Por quê? Porque se Cristo não tivesse me chamado, me resgatado, talvez em meio às ilusões do mundo tivesse eu me perdido. Embora sido criado com educação, com muito esmero, com muita dignidade, com muita sabedoria, mas os caminhos que a vida nos proporciona muitas vezes independem das famílias, do pai, da mãe. Mas sem dignidade nenhuma de minha parte, nosso Senhor me chamou, e eu com amor, com meus sonhos, respondi. Então hoje é um dia para que vocês compreendam, para que vocês entendam a dignidade sacerdotal que é independente das misérias do homem. Hoje sou eu, o padre, que estou aqui conduzindo vocês, e graças a Deus, os católicos que Deus me deu,
sempre me trataram com muita dignidade e com muito respeito. E eu também sempre busquei tratá-los assim, como realmente Cristo deveria tratar. Muitas vezes tive que ser duro para poder a gente chegar nesse nível de paróquia que, graças a Deus, nós chegamos. Mas essa dignidade sacerdotal é um precioso presente para uma comunidade. Vai chegar outros momentos que outros padres irão, e a dignidade sacerdotal deve ser sempre respeitada, apesar da pequenez do homem. E por que, padre, eu devo venerar e respeitar o sacerdócio que um homem pecador carrega? Porque esse sacerdócio, ele nos dá tudo, ele nos dá Deus. Esse sacerdócio, ele nos leva aos céus. Esse sacerdócio nos faz caminhar conforme a vontade e a benevolência de Deus. Esse sacerdócio que nós carregamos como homens de Deus, ele é manifestado muito, primeiro, em uma batina, que vocês sempre me encontram assim. Padre, a batina afasta o padre do povo? Mentira. A batina me lembra o tempo todo que eu sou um consagrado, que o meu comportamento deve ser o comportamento de Cristo, apesar das minhas misérias. Uma batina, um dia eu li isso, não recordo onde. Uma batina em uma rua é uma liturgia ambulante. Não porque eu tenho dignidade, mas para que eu me lembre o tempo todo que eu tenho que me domar. E para que vocês lembrem e me ajudem a encontrar o caminho dos céus. As vestes sacerdotais é para lembrar para o padre que ele é um homem de Deus, e depois para lembrar ao povo que ali é Cristo que está em nosso meio. Quando vocês, na humildade e na dignidade, pedem a bênção ao Padre, é claro que eu abençoo vocês, mas aquilo ali me faz lembrar a responsabilidade que eu tenho com a vida de cada um de vocês, cada um com o seu jeito, alguns que se deixam amar, alguns que querem crescer, outros tantos que não querem. Pedir a bênção ao Padre, graças a Deus, aqui na paróquia vocês se acostumaram com isso, e isso muito me alegra, não é? Muitas vezes, quando eu estou quietinho, que vou lembrando alguma situação, que lembro muitas vezes uma senhora com 70 anos, um senhor com 80 anos, que tem idade de ser meus avós, meus pais, me pedindo a bênção, eu digo, mas é danado, a fé do povo, e eu abençoo com todo o carinho do mundo, não porque eu tenha dignidade de abençoar, mas primeiro para que eu lembre que eu tenho a obrigação de por vocês rezar. Eu dizia a umas pessoas que me agradeciam, esse ano talvez foi o ano que eu mais recebi agradecimentos. Vou até ter a curiosidade de contar depois, só pelas redes sociais, quantas pessoas me parabenizaram, porque foi o dia todo que Deus deu. Tanto é que nem consegui responder a todo mundo, né? Se vocês compararem o celular de um com o outro, as mensagens que eu respondi, vão ver que é a mesma coisa, né? Só mudei o gênero de O para A, porque não tinha como sair respondendo a tanta gente, né? E eu dizia a uma pessoa assim: olha, eu não faço nada de extraordinário,
A única coisa que eu faço é carregar Cristo e buscar cada dia conhecê-lo. Nada de extraordinário, só ser padre. E aí outra pessoa me dizia assim: olha, padre, mas nesse tempo de coronavírus, as palavras do Senhor, esse ato de rezar todos os dias a missa, foi tão importante para nós. E eu agradecia e eu dizia no meu coração: mas se o padre, ele abandona o seu povo na hora da dor, que padre é esse? Que sacerdote é esse? Que abandona o seu povo, que deixa o seu povo de lado. Esse coronavírus é muito engraçado, viu? A gente vai passando por certas coisas que a gente nunca imaginou, né? Eu ainda estou inquieto, vou contar para vocês, minha mãe está assistindo, né? Mas sábado passado eu disse assim: mãe, estou indo aí para casa no sábado que vem, depois da festa. Ela disse: pode ficar aí mesmo, né? E eu disse: Virgem Maria, o que o coronavírus fez? Nunca vi isso em 18 anos de vida, minha mãe dizer para eu não ir para casa. Olha que coisa, né? Nunca vi, né? E ela falou: não venha não, pode ficar aí mesmo. Eu disse: danou-se, né? A gente vive coisas que a gente nunca imaginou viver na vida. É claro que eu sei que ali é um amor muito grande por mim, para você se proteger. Aí não tem, aqui tem, então fique aí, né? E aí, eu pensando, dizia assim: mas é engraçado, não é? Os meus pais sempre me ofereceram tudo de melhor. As melhores escolas, tudo de melhor mesmo eu tive na minha vida. E eles são os que menos usufruem do sacerdócio. Os menos, não é? Talvez o período que eu esteja mais próximos a eles seja esse do coronavírus, que estão me vendo todo dia. Mas é engraçado. E esse ato da gente ir se descobrindo o sacerdote, mas vai nos edificando de uma forma tão grande que a gente não consegue entender o sacerdócio que pertence a Jesus. Olha, vou dizer pela segunda vez: a única riqueza que eu tenho é essa amizade com Cristo. É a única riqueza do sacerdócio, que não me faz ter medo, que me dá coragem, que me dá alegria, que não me causa angústia. Essa amizade com nosso Senhor é de verdade um longo processo de salvação. Hoje vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI. Sou mesmo, porque foi através das palavras daquele homem que eu descobri o sentido da minha vida. Antes de descobrir Bento XVI, eu não tinha tanto sentido, mesmo já sendo religioso, como eu tenho hoje. E sempre tenho umas loucuras espirituais. E hoje eu pegava uma condensação de pensamentos, de homilias, que no ano de 2009 ele escreveu, e peguei uma para fomentar o meu coração hoje pela manhã. Roberto chegou lá em casa quando eu estava lendo, e eu disse assim: pode pegar outro livro e sentar aí e ficar lendo, que eu vou ler aqui, né? E fiquei lendo essas palavras do Papa Bento. E o Papa Bento, aqui, pegando umas palavras de São João Maria Vianney, aquele amigo que eu venho descobrindo, transcreveu um texto na sua homilia, na proclamação do ano sacerdotal. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. E ele, pegando um texto de São João Maria Vianney, esse texto assim dizia: olha que coisa. Um bom pastor
Um pastor segundo o coração de Deus é o maior tesouro que o bom Deus pode conceder a uma paróquia e um dos dons mais preciosos da misericórdia divina. Depois, ele transcrevendo outro pensamento de São João, ele assim diz: ó, como é grande o Padre! Se lhe fosse dado compreender-se a si mesmo, morreria. Deus lhe obedece. Ele pronuncia duas palavras e a sua voz, Nosso Senhor, desce do céu e encerra-se em uma pequena hóstia. E o que me chamou a atenção foram essas aqui. Sem o sacramento da ordem, não teríamos o Senhor Jesus. Quem o colocou ali no sacrário? O sacerdote. Quem acolheu vossa alma no primeiro momento do ingresso na vida, no batismo? O sacerdote. Quem a alimenta para lhe dar a força de realizar a sua peregrinação com a Eucaristia? O sacerdote. Quem há de preparar para comparecer diante de Deus, lavando-a pela última vez no sangue de Cristo? Quem vai preparar a tua alma para que tu te apresentes diante do Salvador? O sacerdote. Sempre o sacerdote. E se esta alma chega a morrer pelo pecado, quem a ressuscitará? Quem lhe restituirá a serenidade e a paz? Ainda o sacerdote. Em uma paróquia, depois de Deus, o sacerdote, ele é tudo. Ele próprio não se entenderá bem a si mesmo, senão no céu, pois o Padre possui a chave dos tesouros celestes. É Ele quem abre a porta, é o ecônomo do bom Deus, o administrador dos seus bens, e olha as últimas palavras: deixai uma paróquia durante 20 anos sem padre, e as pessoas adorarão os animais. O padre não é padre para si mesmo, ele o é para vós. Porque eu fiz questão de ler isso aqui, para que vocês tomem consciência todos os dias da figura sacerdotal, para que vocês rezem por mim, colocado por Deus à frente dessa comunidade, para que vocês aprendam de verdade a agir com misericórdia com o Padre, sendo ele um homem crucificado, sendo ele um homem que todos os dias vive um drama de entregar a sua vida, sendo ele um homem que todos os dias busca se vencer para ser fiel a nosso Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, por esses dias, ao ter uma conversa de pé de orelha com um dos seminaristas, que talvez vocês conheçam, não é? Chamado Edgar, lá na área lá de casa, eu dizia a ele assim: eu não consigo entender porque Deus me chamou para o sacerdócio, mas duas coisas eu tenho certeza. A primeira foi que Deus me chamou para ser padre, para me salvar, e depois para salvar a minha família. E assim descobri o sentido e o segredo de servir ao bom Deus. Só que essa experiência, minha gente, que eu digo para vocês, que esses 4 já estão nessa caminhada,
que mais 1,5 deve estar vindo por aí. É uma experiência de todo cristão. Ter fé é algo sublime. A fé em nosso Senhor, a fé na igreja, a fé na Eucaristia, a fé na palavra de Deus, ser de verdade um amigo de Jesus. Isso é algo que todos vocês devem viver. Não é um privilégio meu como padre, não. Todos vocês devem se encantar com Jesus, com a fé. Eu confesso para vocês que eu sou encantado por nosso Senhor. Muitas vezes eu acabo a missa porque eu vejo vocês com cara de cansados, viu? Mas se dependesse de mim, essa missa ia demorando, e eu não sei que horas terminaria, não. E amo de verdade celebrar a missa e na simplicidade pregar a palavra de Deus. Mas o sentido da vida é de verdade ser amigo de nosso Senhor. Vamos todos ser amigos de Cristo, levar a sério a nossa fé. Rezem por mim, que hoje Deus me colocou aqui, não sei até quando, quem sabe é o bispo diocesano. Rezem pelos padres, rezem pelos 4 seminaristas, pelos 2 vocacionados que nós temos. Rezem a Deus, para que Deus suscite cada vez mais pessoas para serem padres. Uma mãe hoje me dizia assim: padre, o meu sonho é que o meu filho um dia seja padre. E é uma figura encantadora a criança. E eu pensando no meu coração, mas como Deus é bom. Aí você chega na casa de outro, uma criança rezando, que não sabe nem falar direito as palavras, mas reza. E é encantado ali com a figura do padre. Não a figura de Washington, mas do padre. É encantador ver que Deus vai se manifestando em nossos meios, nos nossos lugares, nas nossas vidas. Você que está acompanhando a missa, que seja de outra paróquia, reze pelo seu padre, viu? Nós precisamos de oração, porque quando o demônio quer destruir a fé das pessoas, ele começa nos derrubando. E não existe uma casa que seja mais tentada por Satanás do que uma casa paroquial, do que uma casa episcopal. Não existe uma vida em uma paróquia que seja mais perseguida por Satanás do que a vida do padre, porque a queda do padre é a queda do rebanho todo. E é preciso que nós rezemos. Vocês rezam por mim e eu rezo todos os dias por vocês. E você que está em casa deve rezar pelo seu padre, com caridade, com amor, defender o seu pastor, defender aquele que traz Deus para você. Se você crê na Eucaristia, tem uma mão sofrida ali que traz Deus. Se você crê no perdão dos pecados, tem uma mão maculada que te dá absolvição em nome de Deus. Se você crer de verdade na bênção de Deus, tem uma mão que te abençoa todos os dias, para que você chegue aos céus. Eu não tenho mais nada nesse dia de hoje a dizer a vocês, não. Mas eu só queria pegar as últimas palavras da primeira leitura que nós hoje lemos aqui na igreja.
Essa primeira leitura que tem algo muito forte para nos dizer e que de verdade manifesta a preciosidade do sacerdócio. Trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. É Deus que age em nossas vidas, é Deus que age no nosso viver, por meio do sacerdócio, por meio do nosso bispo, por meio do Santo Padre, o Papa Francisco, por meio das orações do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Hoje eu tenho sim muitas coisas a agradecer e a festejar a Deus, mas por esses dias eu dirigi umas palavras ao meu pai quando ele completou aniversário. E agora, no finalzinho do dia, minha mãe me mandando uns áudios, minha mãe me dizia uma coisa que eu fiquei a pensar. Ela dizia assim: meu filho, como eu queria estar aí. E aí eu pensando assim, mas o que de melhor ela pôde fazer foi me dar a Cristo. Não poderia fazer outra coisa melhor pelo povo, por mim. Foi me dar a nosso Senhor. Então, é uma bênção de Deus o sacerdócio. É uma bênção de Deus eu ter sido escolhido por Ele, sem dignidade nenhuma. E um dia, quando eu chegar nos céus, eu vou perguntar a Deus. E isso eu dizia a Edgar na conversa, e eu repito para vocês: Senhor, por que o Senhor me escolheu para ser padre? Por quê? Qual razão? Será que é pelo que eu penso? Ou o que foi que o Senhor olhou para mim? Porque um padre sempre é uma escolha pessoal de Deus, não porque somos bons, porque tinha jovem melhor que eu, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas era um jovem muito namorador, né? Até hoje ainda tem umas namoradas aí que me esperam, né? Impressionante, né? Era um jovem que gostava de dançar, que passava sexta, sábado e domingo dançando, não é? E Deus me escolheu. E tinha jovens muito mais tranquilos do que eu. Tanto que quando eu fui para o seminário, eu conversei com meu pároco que proibi dele dizer ao povo, né? Falei para minha mãe um mês antes, 40 dias antes de ir para o seminário. Acabei o namoro 40 dias antes, né? E quando meu pároco anunciou na igreja no domingo que eu ia embora no outro dia, o povo se escandalizou. Esse aí, teve uma que me disse na sacristia, não é? Na sacristia da paróquia lá, dos Sagrados Corações, que era uma comunidade, ela me disse assim: esse aí não passa um dia no seminário. E aí já se vão 18 anos dessa busca constante pela face de nosso Senhor, dessa busca constante em proteger essa preciosidade do sacerdócio nesse vaso de barro que eu sou. Por fim, eu queria rogar a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, que nunca me desamparou, que sempre comigo caminhou e que sempre verdadeiramente intercedeu diante de Deus pelas minhas desobediências, para remediar o meu caráter forte, mas com um amor tão grande de mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, não busquem só ser amigos de Cristo, mas busquem também ser filhos
verdadeiros da bem-aventurada Virgem Maria. Vocês vão ver como Maria consegue nos tirar dos apuros, das dificuldades, das dores da vida, porque é mãe, porque protege, porque ama. Por fim, eu rogo a Deus também pelas vocações da minha paróquia, graças a Deus, apesar da nossa pequenez, Deus nos deu 4 boas vocações, com medo, com dilemas, com problemas, com os caráteres duros, com um caráter muitas vezes difícil, mas dóceis ao Senhor. Essa festa de hoje, ela não é só do sacerdócio do Padre Washington, mas é do encantamento também do sacerdócio de vocês, que está vindo. Logo, logo, vocês estarão celebrando 1, 2, 3 anos de sacerdócio. Não desanimem. Vejam as dificuldades no tempo do seminário como uma preparação para enfrentar o povo de Deus, viu? Porque tem gente boa, mas também a gente encontra cada peça, não é? Geralmente as piores peças não estão dentro da igreja, não. São aquelas que estão fora, que se acham no direito de bagunçar a igreja dentro dela. Não é o povo de dentro. Podem observar, quem dá trabalho a padre é quem não tem fé, que está fora da paróquia. Não é quem está dentro da igreja. Não, é quem está fora. Então, rezem a Deus. Busquem crescer no sacerdócio todos os dias, respondendo com esse sim a nosso Senhor, respondendo com esse sim a Deus. Eu digo aquilo que Neide Jane e que Elisiane hoje me diziam: o Senhor escolheu a melhor parte, e eu digo a vocês, permaneçam na melhor parte. Não é fácil, mas é saboroso. Não é fácil, mas acalenta o coração. E aqueles outros que têm dúvidas no coração, não tenham não. Respondam com amor a nosso Senhor. Respondam com amor a nosso Senhor, não é? Não tenham medo. Respondam a Deus, porque se Deus me der a graça de chegar aos 25 anos de padre, com esse amor que eu tenho no coração, com 8 anos, eu já estou feliz e realizado em Deus. Que possa Deus fazer surgir muitas outras vocações na paróquia. E se porventura você que é mãe, se o seu filho manifestar o desejo de ser padre, reze, porque o padre é Cristo e mãe de padre é Nossa Senhora. O padre é Cristo e a mãe do padre é a Virgem Maria. Viu, Dona Maria, senhora que está aí me assistindo? A mãe de padre é a Virgem Maria. Vai se alegrar com as alegrias, mas vai sofrer com as dificuldades. Que São João Maria Vianney possa interceder por mim, possa interceder por vocês. Que o anjo da nossa paróquia, quem é esse padre? É aquele que Deus entregou à nossa paróquia, que a gente não sabe o nome, que existe uma tradição, que toda casa tem um anjo, que toda igreja tem um anjo, não é? Até a sua casa, a sua família tem um anjo que guarda. Que o anjo que Deus confiou à nossa paróquia possa guardar esse padre altivo, mas com coração amoroso. Possa guardar essas vocações, possa guardar os vocacionados, possa guardar vocês. Para que, como eu sempre digo, um dia
todos nós possamos festejar nos céus, sem perder ninguém. Como não amar um Deus tão bom assim? Como não buscar a face de um Deus que nos ama tanto, que se faz nosso amigo? E, por fim, uma palavra de amor aos meus amigos no sacerdócio, para que Deus possa também, todos os dias, fortalecer cada um deles. E são tantos e tantos maravilhosos que Deus me mostrou, que Deus colocou na minha história, para que eu aprenda a ser amigo de Cristo, para alcançar também os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Maria, mãe dos sacerdotes,